amados, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, vou fazer uma leitura aqui só para a gente iniciar com um texto bíblico e também para que a gente pegue uma referência aqui de alguns termos, né? Verso 24, 18 e 24, na apostila, nós vamos abrir na página de número 2, página de número 2, nós vamos aqui falar sobre Deus, a palavra e o ministro. E hoje, amados, eu pretendo falar com vocês a respeito de algumas posturas, né? E que o pregador deve ter, algumas posturas, características, e talvez a gente entre também num sermão aí, tá bom? Então é o que eu pretendo hoje, se der tudo certo, Deus ajudar. Já está ajudando. Glória a Deus. Porque de vez em quando a gente mesmo que dificulta os negócios no meio do caminho, né? E eu não quero, inclusive, dar um mau exemplo aqui, porque a gente vai falar sobre objetividade, né? Sobre essa questão de nós termos uma mensagem e levarmos essa mensagem do começo ao fim como objetivo, que é um desafio que muitos, infelizmente, não têm essa disciplina. Ou seja, chegar aqui ou diante de um público e você ter de fato um foco, você ter a clareza do que você vai passar do começo ao fim. Eu reconheço como um bom pentecostal que tem mensagens, que tem partes da mensagem que o pregador não conhece. Eu também reconheço isso. Mas assim, amados, o que compete a nós organizar, refletir, a gente deve fazer, né? Então, do que depende da organização, da parte humana, nós devemos fazer isso. Então, assim, Deus é soberano e Ele, inclusive, não se limita àquilo que a gente propõe, né? Mas a gente, quando propõe alguma coisa, entendo, estou falando do cristão, pregador, o orador cristão, ele faz tudo na busca da vontade de Deus, né? Do Espírito Santo, faz em oração, que faz, o sermão, a reflexão da palavra, eu entendo que é com o coração aberto, com joelhos dobrados, inclusive. Então, assim, essa é a nossa postura. O que cabe a nós, a gente faz. E Deus é soberano, então Ele achar por bem incluir alguma coisa, tirar alguma coisa, não deixar a gente falar outra coisa, aí é com Ele, né? Mas vamos lá. Atos 18 e 24 diz assim, do 24, nós vamos ler até o 26, tá? E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Bom, Apolo é um pregador, aquele que nós chamamos de itinerante, que a Bíblia aponta como o profeta, no Novo Testamento, né? Aponta como o ministério de profeta. Então, lá em Efésios capítulo 4, verso 11, tem 5 ministérios lá. Tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, ou mestre, né? Então, um deles aqui é o profeta, que é esse pregador itinerante. A gente trabalha aí os versículos e tudo mais em outra ocasião, tá? Mas Apolo, como Ágabo, ele, como o próprio Paulo, né? Eles se enquadravam nessas características. Então Apolo fala que ele falava com eloquência, era poderoso nas escrituras, ou seja, conhecia as escrituras, né? Ele falava aqui de uma forma fervorosa, ele falava ou ensinava diligentemente, com todo o cuidado, né? Só que ele também, ainda no verso 26, diz que ele também falava ousadamente. Então a gente percebe aqui que ele era uma pessoa de fato que tinha uma boa elocução, né? Ele tinha um bom desenvolvimento na fala, era um pregador mesmo, inclusive tinha aqui suas limitações, não conhecia, por exemplo, a própria Priscila e Áquila precisaram estar falando com ele a respeito de outros pontos, né, do Evangelho que ele não sabia, porque provavelmente ou ele foi algum daqueles que em Atos dos Apóstolos capítulo 2, capítulo 3 ouviram a mensagem dos apóstolos, ou ele foi alcançado, né, pelos evangelistas, mas aí já saiu pregando e talvez não tinha toda a clareza porque a igreja ainda estava em formação.
Paulo não tinha escrito, por exemplo, as cartas ainda, né? Então a gente percebe aqui que havia uma limitação, porém ele era essa pessoa usada por Deus para anunciar o Evangelho. Na apostila, na página de número 2, tem lá: Deus, a palavra e o Espírito. Deus, pregador, ouvinte, comunidade. Então vamos lá. Acharam aí a leitura? Todos? Vamos acompanhar? O pregador dirige-se a Deus e transmite ao ouvinte a mensagem, levando-o a Deus. Baseando-se em 3 passagens da vida de Pedro, o pregador deve ser aquele que esteve com Jesus, aquele que fala com Jesus e aquele que fala de Jesus. Então isso é muito importante, tá? Aquele que fala, aquele que esteve com Jesus, ou seja, precisa ter uma vida com Cristo, um encontro com Cristo, né? O pregador precisa ser convertido, mais ou menos é isso que está falando aqui o autor. O pregador precisa ser uma pessoa regenerada. Não basta só você conhecer a Bíblia, não basta. Tem uma ilustração, amados, e a ilustração justamente é um dos recursos que nós usamos para apresentar a palavra de Deus, né? Na pregação a gente usa. Aqui é 2? Página 2, irmão. Não achou, não? Não, No finalzinho da 1. É, então está diferente do meu aqui, né? É, porque eu estou por... É que o meu é digital aqui, talvez esteja diferente, tá bom. tá. Mas acharam aí Deus, a palavra, o Espírito e o ministro? Sim. Ah, sim. Deus, tem aí o título é o mesmo. 1.2. 1.2, né? O título é o mesmo, né? Deus, a palavra e o ministro? É isso, amados? Então, não sei se vocês acompanharam então a... Pô, quando for assim que falou, André, não achei não. Eu pensei que todo mundo tinha achado. Então vamos lá. Tem uma ilustração. A ilustração é um dos recursos que nós usamos para a gente transmitir a palavra de Deus através do sermão. A gente tem que dosar, como em tudo a gente tem que dosar. Pode ter bom humor? Pode ir lá contar alguma coisa descontraída? Pode, mas a gente precisa dosar isso, pode ser exagerado. Então ilustração também a gente recomenda 1 ou 2 do sermão, né? Senão vira aquele negócio assim, descamba para só contar história, né? Só contar coisas que talvez vai fazer mais com que o povo disperse do que traga eles aí ao centro daquilo que a gente quer falar. Mas tem uma ilustração que é do pastor ou dos pastores que foram pregar o Salmo 23. E aí foi uma festividade, né? Inclusive nós vamos falar como que nós, os ambientes e ocasiões diferentes, como que a gente apresenta a palavra de Deus em festividades, em apresentação de criança, ou seja, várias circunstâncias nós pregamos a palavra de Deus. Só que cada um precisa ter uma postura adequada para a ocasião. Então, na festividade, o tema foi esse, o Salmo 23. E aí teve, então, uns dias lá para pregar, né? 2 dias, 3 dias. No domingo de manhã, pregou um preletor muito renomado, erudito, né? Então, explicou todas as expressões do Salmo 23, trouxe a cultura, trouxe o significado dos textos e tal, aquela coisa toda. Ou seja, né? Fez aquela exegese perfeita do Salmo 23, do texto. Isso domingo de manhã. Domingo à noite, quem ia pregar era o próprio pastor da igreja, da congregação. Uma pessoa muito simples, inclusive, né? Mas que trouxe lá uma mensagem razoável. Porém, na pregação de houve-se uma instrução apenas. Na pregação do outro, além da exposição da palavra, houve também curas de enfermos, houve salvação de almas, né? Restauração de vidas. Então, assim, houve um upgrade de Jeová. E aí, o preletor da manhã tinha ficado porque o voo dele ia ser só à noite. Então, ele ficou para a mensagem, ouviu a mensagem e tal, ficou culto, ouviu a mensagem. E aí, perguntaram para ele: o senhor viu a diferença da sua pregação para a pregação do pastor? E ele humildemente reconheceu: disse, vi sim. Qual é? Por que houve toda essa diferença? Ele disse assim: é porque eu conheço o Salmo do Bom Pastor e o pastor conhece o pastor do Salmo. Então, assim, a gente precisa, lógico, adequado são os dois, né? Conhecer a palavra, mas conhecer o Deus da palavra, né? Então a gente precisa juntar essas duas coisas, que é o ideal: ser instruído nas Escrituras Sagradas, mas ter uma comunhão com Deus, amados, tá certo? Uma coisa não exclui a outra, uma coisa não substitui a outra,
né? É a mesma coisa perguntar, porque alguns perguntam assim, André, qual que é mais importante? Qual que é prioridade, assim, o que não pode faltar na vida do cristão? A vida de oração ou o conhecimento bíblico? Aí eu pergunto, pergunta para o passarinho qual das suas duas asas é mais importante. Não é, irmão? Qual das suas duas asas você preferia ter? Uma ou outra? Não, tem que ser as duas. Não tem como ser uma sem a outra. Não tem como eu me preocupar com o ensino bíblico, com o conhecimento bíblico, sem continuar com a minha vida de oração, sem preservar a minha vida de comunhão a Deus. E vice-versa. Eu também tendo uma vida de oração, mas ser negligente no estudo bíblico, eu também estou sendo, aqui há uma deficiência, né? Há uma incompletude, se é que existe essa palavra. Então vamos lá. A proclamação do Evangelho é trazer as boas novas da salvação. Agora, todo mundo aí, junto, na leitura. Vamos lá, acharam mesmo, né? Todo mundo que achou, diga achei. Tem umas coisas que a gente vai recomendar para o pregador ficar falando para os outros, falar outras coisas que, entendeu? Para os outros. Vira para o seu irmão do lado e fala não sei o quê. Vira para o seu irmão do lado e fala, irmão, isso é irritante. Tá bom? Então são coisas que a gente vai falar daqui a pouco desses negócios. A proclamação do Evangelho é trazer as boas novas da salvação. Não é verdade, mano? Me irrita esses negócios. Eu fico bravo. Apresentar ao público Jesus Cristo, seus ensinamentos e seu propósito. Para isso, é preciso que o mensageiro tenha uma identificação completa com Cristo. Conhecer a Cristo de forma especial além de ser convertido, ter certeza de uma chamada, de uma missão, né? Específica para o ministério da palavra, o que só é possível aquele que esteve com Jesus. Tem pessoas que pregam, por incrível que pareça, pessoas que pregam e parece que elas pregam não querendo pregar, né? Não querendo pregar, prega quase. Eu já vi muitas pessoas não queria pregar, parece que resiste o chamado, não quer, evita. Não, amados, se nós somos chamados para pregar o Evangelho de uma forma até mesmo ministerial, a gente precisa fazer aquilo, inclusive entendendo que é um privilégio, que é uma honra, não é? Você ser chamado por Deus dentre os escolhidos, ou melhor, ser escolhido por Deus dentre os chamados para você anunciar a palavra de Deus de uma forma até ministerial, isso é uma honra, isso é um privilégio assim sem tamanho. Então é preciso fazer esse negócio com todo desvelo. Característica de um pregador, e é aqui que eu quero entrar na aula mesmo, sob o ponto de vista espiritual e sob o ponto de vista técnico. Então, sob o ponto de vista espiritual, está da coluna do lado esquerdo, né? Não sei como está aí, acho que deve estar um quadrado, não sei como que está, não é isso? Então vamos lá, sob o ponto de vista espiritual, chamado para a obra, né? Então ele recebeu uma ordenança. Do ponto de vista técnico, ele tem que ter o dom da palavra. Então é a mesma coisa. Fala assim, tem gente que fala, eu gosto de cantar, né? Na igreja e tal, e pede oportunidade, mas é um desafinado, desentoa, né? Uma pessoa que não se prepara. Então é preciso ter o dom do negócio, tá certo? Vontade eu tenho de fazer um monte de coisa, mas eu não tenho, nem tenho o dom e nem me preparei para isso, que a gente entende também essa questão de voz. A pessoa educa, vai lá, tem aulas e tal, né? Educa, controla a sua voz, e tem uns que já tem uma aptidão e ele vai se aperfeiçoando na técnica. A palavra é a mesma coisa, então tem vontade de pregar, a gente precisa se preparar para isso, no mínimo, né? Conhecer a Deus, né, sob o ponto de vista espiritual. O técnico, conhecimento da palavra, né, 2 Timóteo 2,15, quase ninguém sabe, alguns ainda estão aprendendo. Ter uma mensagem do lado esquerdo aí, é preciso ter uma mensagem de Deus, é preciso conter nele, no coração dele, uma palavra, né, para alimentar o povo. Então, é o que a gente falou na primeira aula, parece que tinha um rapaz lá no Antigo Testamento que ele queria levar uma mensagem, mas não tinha mensagem. Então, o que tem de gente querendo pregar, mas não tem nada de Deus para transmitir, não é fácil. Tem que manejar bem a palavra, né, do ponto de vista técnico. Então, manejar bem, conhecer bem, lidar bem com a palavra de Deus, conhecer ela de Gênesis a Apocalipse, nas suas doutrinas. Tem que ter a unção, ou seja, a graça de Deus para pregar. Tem que guardar a palavra no coração. Tem que ter autoridade, ousadia, e tem que ser um instrumento ou ter instrumentos para fazer isso.
A palavra de Deus afirma que a fé vem pela pregação da palavra e a pregação pela palavra de Cristo. Entretanto, a falta de preparo adequado do pregador, falta de unidade corporal no sermão, falta de vivência real do pregador na fé cristã, falta de aplicação prática às necessidades existentes na igreja, falta de equilíbrio na seleção de textos bíblicos e a falta de um bom planejamento ministerial trazem dificuldades na proclamação da palavra. Olha só, amados, grifem esses negócios, circulem, destaque aí para que vocês percebam o quanto é necessário a gente ter todos esses pontos aí claro. Vamos falar da ética. A primeira impressão é a que fica, e é verdade. Em meio ao desenvolvimento da reunião, atravessa todo o corredor principal, aquele que será o preletor do encontro. Toda a atenção está voltada para ele, que observado é dos pés à cabeça. Seu comportamento, imagem e exemplo são atribuídos influentes na transmissão da mensagem como um todo. Devemos considerar que quando existe uma indisposição do ouvinte para com o mensageiro, maior será a sua resistência ao conteúdo da mensagem. Então, irmãos, cabe ao pregador ser discreto, uma pessoa simples. Tem pregadores que eles fazem questão de chegar após o culto começado, né? Para ter aquele destaque, aquela coisa toda, ser cortejado ali por uma pessoa que o conduza até o púlpito, aquela coisa toda, né? E a gente vai falar de outros pontos aqui, por exemplo. Olha só, essa descrição então deve ser necessária. Não existe uma forma correta de se apresentar, não é isso que a gente está propondo, tá? Mas há alguns pontos aí que deve ser levado em conta. Esteja de acordo com o local e ocasião. Lembra que eu falei para vocês na aula passada, acho que foi na aula passada? Se você for pregar na minha igreja, terno e gravata, talvez não é necessário, tá bom? Se quiser ir também, não é que vai ter problema, mas não é o ambiente, não é como os irmãos eles se vestem, se comportam. E ao contrário também, se eu vou num local que eu sei que lá existe uma formalidade, eu também ir lá, né? Muito informal, então a gente precisa entender essa questão aí, esteja de acordo com o local da ocasião. Para os homens, o uso do terno e gravata é adequado em quase todos os lugares e ocasiões, em quase todos os locais e ocasiões. Como são os membros da igreja que visita? Quais as características da denominação? Qual é o horário de início e término do culto? Em que bairro se localiza? Um dia, amados, foi no Jardim da Conquista, na igreja, me convidaram para pregar num evento lá com jovens, um negócio assim, abençoado, trabalho, proposta e tal, jovens, né? Então tem aquela característica, mais música, louvor, coisa animada e tal, coisa boa demais, eu achei fantástico. 7 horas da noite começou, 19 horas começou, eu estava lá às 19 inclusive, 9h45 o rapaz me passa para trazer a mensagem, né? E aí o que eu fiz? Não preguei, lógico. Falei, não, amados, que isso, tinha gente de Tiradentes, tinha gente de Guaianazes, tinha gente não sei da onde, né? Grupos de jovens. Eu falei, esses meninos vão sair daqui 11 horas, num lugar desse aqui, uma periferia perigosa, eu não vou fazer isso, uma imprudência dessa, né? Então não tinha como, e também em 15 minutos eu tinha uma mensagem de Deus lá, não podia mutilar a mensagem de Deus. Inclusive falei isso, mas agradeci, não fui ignorante, não fui bruto, não repreendi ninguém. Eu só disse que eu tinha uma mensagem de Deus, não podia mutilar aquela mensagem, né? Entregá-la pela metade, elogiei o trabalho e disse que em outra ocasião eu voltaria com o maior prazer. Agora vocês não têm... Se só fosse não chamar, vocês não têm noção que falaram de mim, mano. Me massacraram, o pastor na ocasião não estava, né? Então o rapaz estava organizando, falou horrores de mim e tal, e só não fui chamado, como eu fui assim, ejetado daquele convívio, desprezado e tal, mas eu entendi que não era daquela forma que deveria se fazer com a exposição bíblica, né? Mas não fui bruto, não fui ignorante, elogiei o trabalho, falei, Deus abençoe vocês. Outra ocasião a gente fala da palavra, mas não teve outra ocasião. Então, o que acontece? Horário do término, tá? Esse negócio que, não, porque o rapaz disse para mim, não pode falar, o que Deus te der, fala. Não, o que Deus me der, fala, eu ia falar até umas horas. Aqui eu vou até 3, 4, 5 horas da tarde, mas não é assim. A gente precisa ter um mínimo de organização, né? Existe uma tolerância, claro, seus 5 minutos, seus 6, 7 minutos passou para você concluir, que você não conseguiu lá controlar de repente o horário, tudo bem. Então existe um bom senso nas coisas, né? Mas esse negócio
o que Deus te der, o que Deus... Um dia eu fui pregar numa festividade também, e aí eu falei, pastor, até que horas que eu posso pregar? Ele disse assim, se Deus te usar, pode pregar até. Eu pensei comigo, bom, eu acho que Deus vai me usar. Então, mas eu falei, mas que hora que acaba o culto? Acaba tal hora. Eu falei, tá bom então eu vou pregar até o horário, né? A gente precisa ter esse bom senso, tá, irmãos? Então aquilo que é organizado, Deus está também nesse negócio, porque a gente atribui tudo que é organização que não é de Deus, né? E parece que tudo que é desorganizado aí é o Espírito Santo agindo. Então é um negócio meio estranho, eu acho muito esquisito esse pensamento. Então tudo que a gente se propõe a fazer organizado é mecânico, é engessado, não dá o espaço para o Espírito Santo. Por que Deus não pode trabalhar naquilo que é organizado? Será que Ele não é Deus de ordem e de decência? Não é o que diz a Bíblia? Não é? Então a gente precisa ter cuidado desse negócio. Às vezes a gente atribui a nossa desorganização, a nossa bagunça, atribui a que é Deus que está fazendo o negócio. Não ponha Deus no meio daquilo que Ele não está. Então vamos lá, irmão. É muito importante que o orador saiba como comportar-se em púlpito ou tribuna. Sua postura pode ajudar ou atrapalhar sua exposição. A fisionomia é muito importante, pois transmite os nossos sentimentos. Então vamos ver lá. Ficar em posição de nobre atitude, né? Olhar para os ouvintes, isso é fundamental, amados. Olhar para o olho de cada um, se possível for, claro, né? Para pregar para 1000 pessoas fica difícil, mas aqueles que os seus olhos estiverem ao alcance. Nós devemos falar como o Espírito Santo fala. Como o Espírito Santo fala? A cada pessoa individualmente. Então nós deveríamos olhar para cada pessoa, né? E falar diretamente para cada pessoa. Não, inclusive, tem pessoas que, outro comportamento que não deve se ter, prega e hoje só fica olhando para uma pessoa, fita nela, né? Como se toda a mensagem estivesse pregando só para ela, né? A pessoa fica constrangida, irmão, né? Quando é bênção e tal, aí tudo bem, aí ninguém se importa, mas às vezes é repreensão, palavra dura, e você fica olhando para uma pessoa, fitando nela, ela fica constrangida. Mas a gente precisa olhar para todos, né? De fato tentar esse contato visual e tentar olhar nos olhos mesmo. Então olhar para os ouvintes, não demonstrar rigidez e nervosismo, né? Então a pessoa expressa. Um pastor que eu tive, pastor Mário Sérgio, ele dizia assim, André, a gente precisa subir no púlpito para pregar a palavra com um temor enorme, como se não fosse capaz para fazer isso, né? Dependendo de Deus. Mas diante do público nós temos que mostrar segurança, a gente tem que pregar com toda ousadia, mostrando que está preparado para aquilo. Então olha que coisa interessante, aprendi isso logo no comecinho da minha fé cristã. Então não demonstrar rigidez e nervosismo, né? Frio na barriga, normal, dá mesmo, a responsabilidade que se tem. É perigoso uma pessoa que às vezes vai pregar assim, como se estivesse fazendo qualquer coisa. Não, existe uma responsabilidade muito grande. A gente está transmitindo a palavra de Deus, a gente está sendo porta-voz, representante de Deus naquele momento, né? Então é muito sério, sempre dá. Embora há 19 anos eu exponho a palavra de Deus, prego a palavra de Deus, mas ainda, graças a Deus, existe esse friozinho na barriga, né? Tal. Às vezes sala de aula, um lugar mais informal, fico mais à vontade, a gente já conhece os irmãos, então o ambiente favorece, né? Para mim, especificamente, eu sou tímido, irmão, alguns não acreditam, né? Mas a minha personalidade é essa, mas como eu estou familiarizado, a gente vai pegando a primeira aula, a boca seca, a mão fica umedecida, né? Gelada, frio na barriga, a gente gagueja um pouco, aí depois desenrola, está tudo certo. Depois que esquenta o negócio, com um bom pentecostal é assim, né? Aí depois esquenta e pronto, aí segura. Mas aí, irmão, evitar exageros nos gestos, tá bom? Tem que ser uma pessoa bem discreta. Não demonstrar indisposição. Irmão, na verdade eu queria estar em casa hoje, por mim eu estaria no meu sofá. Estou cansado, tive um dia assim exausto. Mano, já pensou você pegar o microfone e já chegar assim? Mano, eu estou com aqui uma dor de cabeça enorme, tá muito difícil. Eu não estou nem aguentando aqui, os irmãos oram por mim, que não está fácil não. Inclusive, assim, eu fui pego de surpresa, pelo amor de Deus. Não, mano, não faça um negócio desse. Em nome do Senhor Jesus, não faça. Não faça. Mas no mesmo que foi pego de surpresa. Sim, é aquele negócio, né? Se você começa assim, olha a indisposição do pessoal, que ele foi pego de surpresa, o que esse cara tem? O que essa pessoa tem para mostrar para a gente, para apresentar para a gente, para pregar para a gente? Se ele não nem preparou uma mensagem
não é? Pode ser que aconteça isso uma vez ou outra na vida, irmão, tudo bem, mas é complicado. Nós precisamos, se nós somos chamados para pregar a palavra, nós precisamos ter uma mensagem de Deus. Eu sempre aprendi isso, né? Que inclusive, irmão, eu sempre fui para o culto com 2, 3 mensagens prontas, porque às vezes porque assim, tem, dependendo das igrejas, né? O culto assim, tem umas 10 oportunidades, né? E aí vão falando, de repente a mensagem que você ia pregar, um falou, outro falou. Isso é festividade, então, a gente vai falar sobre isso, né? Que assim, 10 oportunidades, o povo prega tudo no tema, e o que sobra pro preleitor se ele ia pregar no tema? Então são posturas também que a gente deve evitar. Eu conheci uma irmã também, pastor. Essa irmã, quando dava oportunidade para ela revelava, parece que a mensagem do pregador. É porque pregava no tema. Pregava, não, às vezes não, mas ou prega no tema, acaba dificultando. Sem dúvida, claro. Então assim, quem é pregador, está no culto onde o pregador não é você, amado, não pregue. Não queira pregar, agradeça, louve a Deus, sei lá, qualquer coisa, menos pregar, não é? Então, vai lá, não demonstrar indisposição, evitar as leituras prolongadas. Irmão, eu vou ler aqui o Salmo 119. Não é preciso. Cabelos penteados melhoram muito a aparência. O assentar é muito importante, né? Então tem os irmãos que sentam. Não, irmão, não. Não é todo troncho, como diz na minha terra, então calma. Então, pelo menos esteja assim. Eu acho que na Assembleia de Deus, um tempo atrás, não podia cruzar as pernas. Não tinha isso? Não sei, não, né? Isso eu não me recordo, não. Agora tem posturas, né, que a gente não está na sala da nossa casa, né, irmãos? Na sala da nossa casa, aí você, do jeito que quiser, né, põe as pernas para cima e tal, mas sentar naquilo que é adequado. E a maioria das igrejas tem aquele púlpito, né, onde todo mundo fica sentado de frente para a igreja e tal. Então, assim, tem que se comportar adequadamente. Eu quero falar antes que a gente possa continuar aqui, eu peguei outro material para a gente estar trazendo aqui outras posturas, tá bom? Então, não tem aí o material de vocês, eu vou trazer aqui, qualquer coisa eu passo para vocês depois, tá? Então vamos lá, a fisionomia, né, muito importante, pois transmite os nossos sentimentos. Olha só, ficar em posição de nobre atitude, a gente já falou isso, olhar para os ouvintes, a gente já falou. Deixa eu ver aqui. Sempre a preocupação com a indumentária, ou seja, as roupas. Irmãos, não, como eu disse, o pregador tem que ser discreto. O cara chega com um terno laranja, né, com a gravata verde-limão, um sapato rosa com amarelo, então, né, com vermelho, sei lá, preto com vermelho, aquele sapato de 2 cores, né, que os pregadores usam, aquele terno assim, brilhante, né? Na minha terra, um tempo atrás, dizia assim, a roupa cheguei, então tem que evitar essas coisas aí. Então a roupa tem que ser discreta e tal, manter as mãos nos bolsos o tempo todo, né, na cintura ou para trás, são atitudes que a gente deve evitar. Coçar-se, muito menos de forma inconveniente, né? Os homens, inclusive, têm uma mania feia, alguns. Exibir lenço sujo, eu estou sem lenço aqui, irmão, mas tem uns irmãos, inclusive está meio gripado, ele limpa, né, o nariz e depois é onde ele vai se enxugando. Então, tem que evitar isso aí, lenço sujo, irmão. Falar de olhos fechados ou arregalados o tempo todo, né? Nenhum e nem outro, olha só. Olhar demoradamente para o piso ou para o teto, sem nunca se dirigir à plateia. Eu já presenciei esses negócios. Gritar o tempo todo. Para que microfone? Você pode elevar a voz para dar ênfase numa fala, numa frase, num termo, tá bom? Então você pode falar e dar ênfase, né? Você sobe a entonação da voz. Isso é um recurso que se tem, mas gritar o tempo todo não é necessário microfone, né? Fazer gestos impróprios, e aí tem gestos, inclusive, que são obscenos, a gente precisa ter cuidado. Às vezes, no gesticular, a gente não percebe, né? Claro que eu não vou fazer aqui para dar exemplo, não precisa, né? Permanecer estático no púlpito. Então, pular ou gesticular com estardalhaço, limpar as narinas, bater o pé ou esmurrar a Bíblia ou o púlpito, tá certo? Não deve fazer isso.
Já estão se identificando com alguém, né? Meu Deus. Mas isso é geralmente uns 90% acontece isso. Meu Deus. Só faz isso mesmo. Não é verdade? Para revoltar, para Então, mas a gente deve evitar esse negócio. Fazer a leitura bíblica anunciada e não voltar mais a ela. Fazer a leitura bíblica anunciada e não voltar mais a ela. Você lê, é o sermão de 3 pontos. Lê o texto, sair do texto e não voltar nunca mais para o texto. Não deve fazer isso. Então, se você lê o texto, é porque em cima daquele texto você vai pregar, né? Então, lê uma coisa e prega outra totalmente diferente é complicado. Mas aí fala que foi. Não sei porque Deus está mudando. Deus mudou a mensagem. Deus mudou a mensagem, irmãos. Eu não sei porquê. Não sei. Talvez a mensagem era tão ruim que Deus teve que mudar. Pode ser que aconteça isso. Exato, é o que nós sempre ouvimos. Deus mudou aqui, irmãos. O rolo mudou aqui. Mudou o manto, né? Então, olha só. Mas veja só, como muitas vezes o pregador, o negligente, esse relaxado, desorganizado, ele coloca Deus como, pega Deus como seu álibi, se é que eu posso pegar esse termo, né? Pega Deus assim para dar uma desculpa, porque se colocou Deus no meio, então se é Deus que está falando, ninguém vai questionar, né, irmão? Então, eu me lembro de um pastor, uma ocasião, foi uma pendenga que teve com a mocidade lá, aquele tempo que o jovem sofria bastante na igreja, né? E tal, na dificuldade. E aí o pastor dizendo que não ia para tal lugar, que não podia fazer tal atividade e tal. Na época eu acho que era Play Center. Quando disse, crente não vai para o Play Center e tal. E os jovens eu era líder do jovem na época, meu Deus. Aí eu ficava entre a cruz e a espada. Eu não podia ser rebelde com o pastor, falar contra ele, e precisava acalmar o ânimo do jovem, porque o que ele estava falando, pegando texto bíblico, não tinha nada a ver. Até que um lá falou assim, mas onde que estão essas proibições na Bíblia, pastor? Né? Aí ele falou assim, Deus falou comigo que não era para ir. Depois Deus no meio e acabou, irmão. O que vai falar o quê? Se Deus disse que não era para o jovem oferecer, pôs Deus no meio, né? Então, vamos lá, amados. Abusar dos caguetes fônicos ou tiques mímicos, né? Mais ou menos. Então, né? Essas coisas são caguetes fônicos, né? Convidado ao púlpito, é desnecessário apertar a mão de todos que lá estão. É desnecessário. Imagina, 20, 30 obreiros assim, ao camarada sobe no púlpito e fica apertando a cena. Pais amados, senta lá, fica, né? Não tumultua o negócio, não queira aparecer. Chegar atrasado e cumprimentar um por um. Não é necessário isso. É do seu lado, um da direita, outro da esquerda, e fica lá quietinho. Já chegou atrasado, ainda fazer assim. Hã? Claro. Hã? Alguém falou alguma coisa? Não? Atrasa. Ainda atrapalha, né? Então vamos lá. Ao solicitar a oportunidade ou esta lhe for oferecida, fazer o que foi anunciado. Ô amado, vem aqui fazer uma intercessão, não queira pregar, dar testemunho, é fazer aquilo que lhe foi dado para fazer, né? Não aplicar truques aos pecadores. Truques aos pecadores, né? Às vezes você, por exemplo, você está depois da mensagem já acabada, você vai convidar, ou às vezes quem não é cristão aqui, ou quem está pela primeira vez e tal, isso depois da mensagem, se faz no começo do culto para receber, eu entendo isso, mas depois, né? A pessoa inocentemente levanta a mão, chama ela para frente para orar, isso constrange, amados, tá certo? Isso tem que ser voluntário. Pode-se fazer o convite. Agora fazer aqui, que eu chamo de um apelo por emboscada, né? Faz uma emboscada assim, a pessoa cai, não pode fazer isso, não se constrange ninguém, tá certo? Então, evitar o uso indébito e abusivo das expressões sacras, aleluia, glória a Deus e amém. Depois de cada frase, aleluia. Depois de cada frase, glória a Deus, né? Então é desnecessário esse negócio aí, irmãos. Há os que usam e abusam da expressão amém, num pedido de confirmação do que estão pregando. Parece que eles próprios não creem na mensagem, né? Fala alguma coisa, diga amém, irmão. Amém, irmãos. Amém. Então não se faz isso, amém? Né? Então olha só. Dosagem do tempo, meu Deus, fundamental. Testemunho que for dar, 5 minutos, breve, objetivo, amados. Tá certo? Se não vira um testemunho, como diz por aí, né? Não precisa ler a Bíblia nem contar história. Conta um negócio objetivo, edificante e tal.
Uma saudação, né? Geralmente essa é a regra das igrejas, 5 minutinhos, isso é saudação. Aliás, falando em saudação, não se cumprimenta dizendo eu saldo os irmãos. Saldo é bancário, tá certo? E nem é cumprimenta, e cumprimenta é outra coisa, né? Cumprimento é mensurar, tá certo? É cumprimento. E saúdo não é saldo. Então são só expressões assim corretas, né? Eu cumprimento e saldo os irmãos com a paz do Senhor. Não, está errado. Então, a saudação 5 minutos. Não é necessário ler a Bíblia e é antiético usar o tema de festividade e fazer uma pregação. Certo? Então são recomendações que a gente dá. Deixa eu ver, tem mais aqui. A mensagem em torno de 40 a 45 minutos, isso seria ideal, né? Mas quem decide isso geralmente não é nem o pregador. Desaconselhável escorar-se no púlpito ou agarrar-se a ele, certo? No encerramento da mensagem para dar ênfase, né? Mas tem que evitar essas coisas aí. Tem gente que cai por cima do púlpito, quebra púlpito, é um negócio terrível, bagunça, meu Deus do céu. Não, colocar Deus no meio. Não, porque é fogo puro, o poder está caindo lá. Eu vi uma imagem, tinha uma mesa da ceia assim, ó, e o pregador bateu na mesa. Viu? Caiu tudo, irmãos. O pastor não sabia o que fazer naquela ocasião. Imagina, a mesa pronta aqui, o pregador batendo, mas desmoronou, caiu tudo. Já pensou? Que bagunça, meu Deus do céu. É Deus. É Deus. Orações longas demonstram que em casa se orou pouco. E assemelha-se à oração do fariseu. Então, coisa objetiva, tá, irmão? Arrumar o cabelo, a gravata ou a roupa quando no uso no púlpito. Evitar essas coisas. Não se deve copiar outros pregadores. Isso não dá certo. Tem que ser original, tem que ser quem é. Usar o vocabulário que tem, falar do entendimento que tem, da experiência que tem. Cuidado para ficar não contando o testemunho dos outros. Você nem sabe se é verdade, né? Isso é um negócio que eu percebo muitas vezes. Um vai contando um testemunho. Quando você vê, tem uma informação diferente, mas não era o mesmo testemunho, por que um fala de um jeito e outro fala do outro? Vai ver no final, não era nem verdade aquilo, né? Houve um tempo aí, que eu escutava tanto testemunho, era a mesma coisa, a pessoa estava passando na prova, na luta, Deus disse para as pessoas ir no mercado, encheu o carrinho, encheu 2 carrinhos, quando passou no caixa, era o prêmio, era o número 1000 lá que estava passando, e ele ganhou. É possível que isso tenha acontecido? Mas assim, com um monte de gente, estranho, né, irmão? Então, vamos lá. E fora que ainda os detalhes da divergia. Não usar a expressão, não sou a pessoa mais indicada para falar, ou não estou preparado para falar, né? Então essas coisas, irmãos, não dá não. Não usar a expressão, já vou encerrar, e continuar falando. Quando anunciar que vai encerrar, encerre mesmo. Faça isso, em nome do Senhor Jesus. É verdade. Então, né? Já estou acabando, irmão, já estou acabando, mais 5 minutos, mais 5 minutos. E aí vê 15, Aí 20. conta, vai contando, você deu 5, outro 5, já tem mais 40 minutos para falar. Então assim, irmão, já estou acabando, encerre mesmo, 3, 5 minutos no máximo depois dessa fala, conclua, né? Então, já estou acabando, já estou encerrando. Fica todo mundo em pé que está acabando. Nossa, tem essa questão ainda, né? Vamos se pôr em pé. E a pessoa ainda fala. E aqueles que depois que o pregador falou, ele quer pregar tudo de novo? Tem ainda esse negócio, e tem outros ainda, comportamentos aí, que não está listado aqui, mas a gente precisa observar, a gente precisa ter o senso crítico, né? A gente precisa ter bom senso e avaliar toda a situação para não... Nesse espaço fica cansativo para a igreja. Você olhando, né? Você vê nitidamente na face dos O povo já irmãos, não está mais nem ali, cansados. a mente está longe, ninguém está prestando atenção em nada, se tornou enfadonho, né? Até mesmo gente que é carismática, sabe? Mas tem hora que, né, já fugiu do objetivo, Deus não está às vezes nem falando mais nada lá, é complicado, a gente precisa ter um bom senso, irmãos, em tudo isso. Então vamos lá continuar aqui na leitura. Bora. Onde que eu parei, vocês lembram? Eu acho que observe com atenção esses aspectos errados, é isso? Isso. Que devem ser considerados pelo pregador. Fazer uma segunda e autoapresentação, já foi apresentado, não é necessário. Como também, se oraram por você, né? Oraram por você, não ore de novo, não, amados. Você está invalidando a oração que fizeram por você, né? Então alguém orou por você, apresentando e tal, Senhor, abençoa aqui,
o irmão, a irmã e tal, fala com ele. Não vá fazer isso de novo. Você está invalidando a oração e a intercessão do irmão, né? Então, não faça uma auto-apresentação, não se apresente de novo, já foi apresentado, então tá certo. Manter a mão no bolso, a gente já falou isso e tal. Molhar o dedo na língua para virar a página da Bíblia, né? Isso, né? Que coisa feia. Então, tem aqui, oh meu Deus do céu. Não é? Não faça, isso é um hábito ruim que tem, né? Um hábito feio, irmão. Anti-higiênico. Ficar molhando o dedo e passando assim, que coisa feia. Então, vamos lá. Às vezes precisa mesmo o pregador, porque a Bíblia dele é tão novinha, tem aquele ourinho do lado assim, e as coisas são grudadas, né? Mas é porque ele não lê a Bíblia. Limpar as narinas. A gente já falou de alguns outros aqui, deixa eu pular. Roupas extravagantes, a gente já falou, né? Porque tem algumas coisas repetidas aqui. Usar esboço de outros pregadores, a gente já falou, copiar, usar, e principalmente sem a fonte, né? Tem essa ainda. Contar muita piada, muita anedota, então muita, né? Então uma que seja objetiva, que não escandalize a fé dos outros, que não profane as coisas de Deus, não tem problema, irmãos. Mas que você seja coerente, dose, sabe o que fala, não é? Não seja algo que destoa totalmente do que você vai falar. Então eu disse, não tem problema você ser bem-humorado e tal, mas tudo tem que ter uma dosagem adequada. Vocabulário vulgar, tem gente quase que xinga, né? Então chulo, aquele vocabulário chulo e tal, é um negócio terrível. A leitura, geralmente algumas igrejas recomendam que seja feita de pé, a leitura. Evitar desculpas, né? Já começa a mensagem derrotada, então chegou atrasado, não inventa desculpa, não peça desculpa mesmo, e não pode confundir isso com humildade. Aí o pregador não precisa aparecer, o pregador não precisa aparecer. Vocês estão acompanhando aí? Não? Não. Quando convidado para pregar em outras igrejas, o pregador deve considerar as normas doutrinárias, litúrgicas e teológicas da igreja em questão. Não ser uma igreja que você sabe que lá os irmãos não batem palma, não força os irmãos a fazerem isso, né? Se você sabe lá que tem tal comportamento, deve saber, deve se conhecer a igreja que vai pregar, para que, sabe, não crie um ambiente desarmônico, né? Às vezes desagrada o próprio pastor lá, porque ele está querendo fazer coisas que eles não estão habituados. Então a gente precisa ter esse bom senso aí. Então foi convidado, conheça lá, não vá querer mudar lá a congregação, colocar o seu jeito lá, porque os irmãos adoram a Deus do seu jeito. Evite abordar questões teológicas muito complexas, isso não é para pregação, isso é para estudo, irmãos, tá certo? Então você vai falar do véu, vai falar sobre predestinação, uma série de pontos lá que são complexos de você abordar na mensagem. Evita esse negócio, tem que pregar coisas simples, palavra de Deus que esteja clara, inclusive. Então pregação não dá para a gente elucidar essas coisas, isso é estudo mesmo, tá? Então evitar aí essas questões teológicas muito complexas. E os textos, lógico, né? Você pegar aquele texto que é complicado, não faça isso não. Não peça que a congregação faça algo que não esteja de acordo com os preceitos. Procure estar dentro dos padrões da denominação. Procure dar conotações evangelísticas à mensagem, irmão. Respeite o horário, né? Então, deixa eu ver mais algumas outras questões aqui. Converse sempre com o pastor antes do início do culto. Isso muito recomendado quando é a igreja que a gente não congrega lá. Caso não concorde com alguns aspectos da igreja, não aceite o convite. Simples assim. Tá? Então, se você não aceita, não queira lá mudar, corrigir, doutrinar. Não é papel do pregador, isso é papel do pastor da igreja. Então não concorda? Não vai, irmãos. Já aconteceu comigo essa questão. Não concordar, eu falei, não vou lá, vou ficar brigando lá e tal. Não vou, pronto. Simples, né? Doutrina e mudanças cabe ao pastor da igreja. Se acredita ter recebido uma mensagem de Deus dentro desses aspectos, então fale com o pastor, está tudo certo. Vamos lá, partir para a estrutura do sermão. Os irmãos querem acrescentar alguma coisa, ou questionar alguma coisa, falar alguma coisa a respeito disso, acrescentar aqui alguma informação? Tá bom? Você deu um nó na nossa cabeça. Em que respirado no queima? Eu não estou sobre isso. Aí, me deraram. Não faça mais. Não, às vezes, amados, nós, uma ou outra coisa aqui escapa.
não é? Agora a gente precisa, muitos de nós às vezes cometem alguma coisa assim e tal, a gente precisa evitar, a gente precisa, inclusive, quando a gente prega, ensina, faz alguma coisa, a gente precisa ter uma autocrítica, né? A gente precisa sempre, depois, eu tenho na verdade, não é nenhuma autocrítica, eu tenho uma esposa crítica, que me ajuda bastante, então, veja bem. O esposo também tem essa esposa. É bom, né? Que bom que se os esposos estiverem assim, vice-versa. Se o esposo tivesse uma esposa do lado para auxiliar, orientar e falar, ó. A minha esposa falou assim, se não fosse eu na sua vida, né? Aí eu falo assim, o Espírito Santo é um detalhe, né? Se não fosse você, eu brinco com ela assim, né? Fala, meu amor, o Espírito Santo é só um detalhe, se não fosse você, não seria assim. E outra coisa no púlpito, às vezes, até o pastor da igreja conversa o culto inteiro com o que está sendo mencionado. E conversa. Meu Deus, que coisa horrível. E conversa, aí depois que pega o microfone, quer que os outros fiquem quer que as pessoas prestem atenção que ele não prestou durante o... É um mau exemplo, né, meu É um mau exemplo. Não tem como. Primeiro faça o que eu mando. É um mau exemplo. Então a gente, o comportar-se, entra dentro desse comportar-se no púlpito, né? Saber se comportar ali, a postura. Então, falar coisas desnecessárias, lógico que tem coisas que de repente você precisa falar, mas discretamente, objetivamente, que seja pertinente àquele momento, ao culto, né? Mas de fato, tem gente que conversa mesmo, e assuntos que não tem nada a ver, né? Então, assim, a igreja está vendo isso. É por isso que às vezes, irmãos, essa questão de púlpito, para mim, na organização, no layout da igreja, isso é mais prejudicial do que benéfico, né? Então eu acho até bom, eu acho até interessante as igrejas que púlpito é só para quem está lá ministrando, né? Então ou é a banda, ou é o pregador, né? Então os obreiros, os pastores ficam tudo junto com os irmãos da nave. Eu acho, evita essas coisas. Não estou dizendo que é errado ter o púlpito, mas evita. Eu acho muito bom. Fora que não dá aquela impressão de que tem superiores ali, né? Que tem ungidos no altar, né? Para subir no altar tem que ser ungido, e se tiver desmantelado, então tira toda essa esse falso conceito que existe num local que ali é o altar e tal, aquela coisa toda. Então é bom, mas bem lembrado, irmã, evitar essa conversa e tal. Então a gente é exemplo, se prega pelo exemplo. Nós somos parte da pregação, nós somos a maior pregação, na nossa conduta, na postura, na forma, né, de se apresentar. Isso ajuda ou atrapalha. E criança também correndo, né? Criança a gente entende, né? A gente entende, né, irmão? O ruim é quando é adulto para lá e para cá, aquele movimento desnecessário. Os únicos dentro... Oi? Toda hora, Parece também no banheiro. Eu acho que eles não bebem água o dia inteiro. Porque quando eu já estou com meu copinho ali, ó. Se faz uma fila para beber água. E não vai ali e só bebe água. E aproveita e conversa na fila da água. O obreiro. Meu pai, aí é complicado, hein? Os únicos, irmãos, na liturgia autorizados a transitar na igreja sem problema nenhum são os diáconos, né? Os diáconos e as diaconisas são os únicos liturgicamente autorizados a andar à vontade, digo assim, porque há necessidade, né? Está organizando e tal, mas assim, descer do púlpito, subir no púlpito, vir para lá, vir para cá. Ainda mais quando é uma igreja ela é pequena. Mas todo movimento que é feito ali atrapalha. Sem aí você fica perturbado dentro do culto. Outra coisa que eu acho desnecessária, sim, o pastor já pregou, já teve todo tipo de orientação. Isso. Aí quando acaba o culto, vai dar para dar a bênção apostólica orar? vai aquele bando de gente lá receber uma oração novamente do pastor. Se você quer ter um particular, marque antes do culto. Porque senão o culto acaba 1h da manhã, né? Também tem essa, né? Não é o culto, a reunião, porque o culto já vem da vida cristã. Mas isso é questão de ensinamento. Exato. No lugar que você está. O dirigente da igreja tem que orientar, irmãos. Depois da bênção apostólica, está todo mundo abençoado, irmãos. Exato. Não há necessidade de orar na sua cabeça, de ungir, não está a cabeça desse. Irmãos, nós temos uma prática que, não é que eu estou dizendo que ela é de toda errada, e nem estou dizendo que ela é errada. Mas assim, nem sempre a igreja se comportou dessa forma. Depois da pregação, a música, por exemplo.
E oração e música, nem sempre. Eu não estou dizendo que isso é errado. Isso, na verdade, quem criou foi Charles Finney, lá no século XVIII, tá certo? 1700 e alguma coisa. Charles Finney, depois de uma pregação, ele resolveu lá chamar as pessoas à frente para orar e a banda para tocar lá. Então, a partir daí criou-se essa liturgia quase que obrigatória, né? Um dia eu fui pregar na igreja, não vou falar porque vocês acho que conhecem, e eu ministrei a palavra, apresentei a palavra, preguei a palavra e entreguei o microfone. O pastor não disse, não, chama o povo para frente, não sei o que tem, tudo bem, não tem problema, não é que eu estou dizendo que está errado, mas quer dizer, a ministração da palavra por si só não é abençoadora? É preciso ter esse adendo, esse acessório? Não é necessário, eu não estou dizendo que não deva fazer. Não, se é um culto de manhã, por exemplo, tudo bem, se tem o resto da tarde para ficar ali louvando mesmo, né? Mas não, de manhã também precisa de horário, de tarde precisa também de horário. Fica lá 2 horas lá, contando história lá. Pô. Não, independente do período, né, meu marido, de manhã, à tarde ou à noite. Eu digo assim, que tem coisas que são, eu estou falando isso até dentro do horário, por exemplo. Se eu entreguei a palavra de Deus, é quase que sagrado, porque se o pregador não fizer isso, parece que está incompleto, né? Quer dizer, a palavra, a gente tem que ensinar ao povo que a palavra, a ministração da palavra é suficiente. Pode-se convidar para frente, fazer um desafio para você orar pelo povo, não tem problema, não estou dizendo que isso está errado. Eu só estou dizendo que não é uma regra, irmãos, que não é algo que, se não for feito, está incompleto e Deus não vai agir. Amados, nós precisamos entender que a ação de Deus, pela palavra, ela é suficiente. Não, repito novamente, pode-se fazer isso? Claro que pode, mas se não fizer, está tudo certo. Diga, meu amado. Por exemplo, quando o pastor ou está falando a palavra de Deus lá, é certo ficar tocando música assim as coisas? Aí vai da preferência, eu não gosto, na verdade, né? Mas isso é assim, são detalhes que não é nem certo nem errado. Aí se a pessoa quer um acompanhamento, um fundo musical, o teclado, tudo bem, eu não gosto. Eu sinceramente não gosto, peço, eu dou folga. Tá de folga, tecladista, pode? Inclusive, ouve a palavra, fica mais tranquilo lá para ouvir a palavra. Eu acho que o irmão está dizendo, aconteceu lá na Beth. Estou até o nome do santo já. É que o irmão foi um pregador, acho que não foi na sua igreja ainda não. Primeira coisa, ele tirou o sapato e ficou descalço. Tirou o sapato? Tirou a sandália dos pés porque o lugar é santo. Porque o lugar é santo. Aí que aconteceu? O pastor começou a pregar, quando ele falava assim, por exemplo, tá? Jesus está vindo. Aí eu subi o tom. Não, tom, nossa, você ficava com o tom no teclado e bateria. Isso era muito alto. É quase um teatro, né? Então, a pregação era o tom da música, né? E às vezes tira até o foco da mensagem, né? Tocava bateria durante a ministração da palavra. Nossa, então, amados, vocês percebem... Tipo assim, Jesus está vindo. Eu sei. Vocês percebem que são coisas assim desnecessárias, que tira, inclusive, né, a atenção do povo. Então, assim, amados, é a coisa mais simples possível. A gente deve ser o mais simples possível. Entregue a mensagem, transmita a mensagem de uma forma mais clara, de uma maneira mais simples possível. Essas coisas, às vezes, são uma pirotecnia. A gente quer criar, sabe, enfeitar o pavão, né, que eu digo, desnecessariamente. Então, assim, é errado no fundir musical? Não é errado. Mas como é uma opinião pessoal, como é a preferência, então eu não coloco isso como regra. Agora já destoa, às vezes tem parte desse exagero, né? Fundinho musical lá, eu até não tenho nada contra. Não, fundo musical, fundo som ambiente. Suave, né? Aquela coisa assim, Kennedy? Aquele dos casamentos lá. Tô brincando, irmão. Mas vamos pra cá, voltar. Então, assim... Ano passado tinha esse fundo musical? Não tinha nenhum instrumento. Então, assim, amados, luzes, fundo musical, sabe? Todas essas coisas são desnecessárias. Fumaça, né? Desnecessária. Sabe? Eu não quero entrar aqui em outras questões, porque não vai dar pano para manga, a gente vai desviar do foco aqui, né? Mas em outra ocasião a gente fala, tocar chofar e outras coisas, mas não vou entrar nesse mérito, só estou colocando aqui que tem coisas que a gente percebe que estão introduzindo na igreja que não tem sentido, não tem nexo, foge do propósito. Algo que já ficou para trás. Isso, e coisas desnecessárias. Naquela região. Não tem sentido, amados. Não tem nexo, tá bom?
A questão é, o que tem que ficar na nossa cabeça, amados, temos que transmitir a palavra de uma maneira clara, mais simples possível. O pregador tem que ser discreto, uma pessoa tem que ser discreta mesmo, né? Uma pessoa que ela seja esquecida na mensagem. Uma pessoa que a última coisa que se lembre daquela ocasião é da pessoa, e a mensagem fique no coração, né? Não o mensageiro, e sim a mensagem. A gente muitas vezes, o pregador se destaca tanto, né? E a gente infelizmente tem esse negócio de colocar cartazes e colocar a cara do cidadão, e vem fulano aqui, faz aquela propaganda em cima da pessoa, né? E você atrai em cima, então as pessoas vêm por causa daquela pessoa, ela que é o chamariz do negócio, e ela que é a atração principal do evento, né? Infelizmente tem essa distorção aí. Então você apresentar um irmão ou outro que vem, não tem problema. Não, irmão, vai vir aqui fulano de tal, pastor Cicrano, Beltrano, e vem aqui, né? Tá, um ensinador, um professor, um pregador aqui, um evangelista, não tem problema, algo discreto, algo que seja razoável. Agora fazer todo aquele alarde, aquela coisa assim e tal, e aí o cara prega e aquele negócio todo, e o povo, nossa, né? Maravilhado, aí volta para casa falando assim, nossa, que mensagem, né? Nunca ouvi uma mensagem dessa, que mensagem. Isso está errado. A gente vai voltar para casa e dizer que Deus, né? Que Deus. Não é nem que Deus usou, porque ele tanto faz, ou ele ou outro, é que Deus. Se ele não também tivesse faltado, que Deus. Não é, irmão? Então, essas coisas que a gente precisa estar corrigindo aí, é bom? Senão a gente vai estourando no negócio. Na verdade, vos digo, vocês têm alguma outra pergunta desse ponto? Senão a gente vai para os nossos comerciais e voltamos na segunda parte. Sim. Esse negócio de música depende da igreja, né? Tem igreja que toca. São detalhes, irmãos, tá? Que é necessário. Como é preferência pessoal, então não é uma regra. Mas tem igrejas que já sabem que não permite tipo, bateria, não permite esses equipamentos usados no samba. Isso. Então, depende, né? O pandeirão é bem-vindo em muito lugar, né? Pandeiro. Só não é o atabaque, né? Só não é o cavaquinho. Então, os negócios que a gente não entende, né, irmão? Então, mas, inclusive, em outra matéria a gente vai especificar essas questões que remetem muito mais à preferência pessoal das pessoas do que doutrina bíblica ou Deus. Deus não tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, houve um tempo, uns 15, 20 anos atrás, que o rock estava chegando na igreja e os jovens massacrados por conta disso. Aí eu comecei a questionar. Eu falei, irmãos, só porque é tocado em forma desse estilo musical rock, quer dizer isso não é de Deus? Então Deus não gosta de rock? Deus gosta o que então? De forró? Porque o forró é aceito tranquilamente, sanfona, não é? O forrozinho, uns corinhos de fogo que chamava, forró puro, triângulo, sanfona, né? Então o triângulozinho tinha e tal, aquela coisa toda, né? O ombrinho ainda fazia assim, tá? Né? A sanfona, isso era aceito. Falei, calma aí, tem alguma coisa estranha. Então Deus gosta do forró, Deus é nordestino, né? E ele não gosta de rock. Na verdade essas coisas são preferências nossas, irmãos. Não tem nada a ver com Deus. Então, né, comecei a questionar isso, mostrar para alguns irmãos, alguns pastores, alguns aceitaram e outros não. Falei, não tem nada a ver, não ponha Deus no meio. Deus não tem nada a ver com isso. Você gosta, você acha que é melhor o tal do... Você não quer o samba, o estilo de samba, você acha que não convém para a liturgia, mas por que o forró sim? Então é uma hipocrisia, né, irmãos? A gente precisa ter equilíbrio nessas coisas. É lógico que não vai colocar um ritmo de funk, que eu acho que fica muito estranho, né? Então é isso complicado. Se vocês não têm essa informação, gostaria de dá-los. Martinho Lutero, quando ele compôs aquele Castelo Forte é o nosso Deus. Isso. Mas quando ele fez essa música, ele usou um ritmo que era tocado nas tabernas da época, tá certo? Para exagerar, mas não tão exagerando, era mais ou menos pegar um ritmo de funk, só para que a gente entenda. Então Martinho Lutero pegou o ritmo naquela época que a igreja não usava. Então, na verdade, o que eu quero colocar com isso é que a gente precisa ter, na verdade, a convicção, irmãos, de que a gente muitas vezes coloca as nossas preferências e dizendo que isso é de Deus e aquilo não é de Deus. Deus diz, eu nunca escolhi isso, eu nunca preferi isso, é vocês que querem isso ou aquilo, não é? É lógico, precisa bom senso, tem coisa que não cabe às vezes numa liturgia e tal, e vamos lá. Vamos para os nossos comerciais, que eu preciso respeitar o horário.
Respeitar o horário.